Olá, bem-vindos ao canal Sagrada Lição. Hoje vamos explorar a jornada de Ló, um homem bem-sucedido e sobrinho de Abraão, o pai da fé. Mas em determinado momento, Ló desviou-se das ordens de Deus, cedendo à fraqueza e diminuindo sua fé. Então que nesse período, um ato pecaminoso aconteceu que foi planejado por suas duas filhas. Mas antes de continuarmos, peço que você se inscreva no canal, porque aqui você assiste aos vídeos, comenta e compartilha com os seus amigos, e não se esqueça de curtir esse vídeo, porque esse pequeno gesto ajuda muito o canal. Muito bem. Ló teve a oportunidade de residir na família de seu tio em Canaã, e é a partir dessa ligação que a trama se desenrola. Ló era filho de Herom, irmão de Abraão, e, portanto, sobrinho do grande patriarca de Israel. Neste vídeo, você aprenderá tudo o que a Bíblia nos diz sobre quem era Ló. A origem e o significado do nome Ló são incertos, mas alguns estudiosos sugerem que possa transmitir a sensação de um véu que cobre. Segundo a Bíblia, após a morte de seu pai, ele deixou a cidade de Ur dos Caldeus e seguiu em direção à cidade de Harã, junto com seu avô Tera, seu tio Abraão e Sarai. Mais tarde, quando Abraão deixou Harã após a morte de Tera, Ló o seguiu em direção a Canaã. Algum tempo depois, durante uma grande fome na terra de Canaã, Ló viajou até o Egito com Abrão. Após o faraó descobrir que havia sido enganado por Abrão e Sarai, a família foi expulsa do Egito e retornou com o patriarca para Canaã. Durante esse tempo, Abrão e também Ló prosperaram. Os rebanhos de ambos cresceram tanto que a região onde viviam já não conseguia acomodar todos, o que gerou conflitos entre os pastores de Ló e os de Abrão. Diante disso, Abrão e Ló decidiram se separar. Na ocasião da separação, Abrão, generosamente, permitiu que Ló escolhesse primeiro a terra que ocuparia. Foi então que Ló escolheu as férteis planícies próximas ao rio Jordão, em direção ao Mar Morto, perto de Sodoma. Após a separação de Abrão e seguir em direção a Sodoma, Ló rapidamente se envolveu com os assuntos da cidade. Nesse tempo ele ocupou uma posição social proeminente, já que estava sentado no portão da cidade quando os anjos do Senhor chegaram. No passado, os membros mais respeitados de uma cidade se reuniam no portão para resolver questões legais. No entanto, o povo daquela cidade era extremamente perverso. Segundo a Bíblia, os relatos eram que aqueles homens de Sodoma eram incrivelmente maus e grandes pecadores contra o nosso Senhor Deus. De acordo com o Novo Testamento, o texto bíblico indica que Ló estava profundamente angustiado todos os dias devido à maldade flagrante praticada pelos habitantes daquela cidade. O apóstolo Pedro também menciona sobre isso e relata que a alma justa de Ló era constantemente afligida pela conversa suja dos ímpios, pois ele, sendo um homem justo, via e ouvia coisas que irritavam profundamente sua alma justa dia após dia. As ações questionáveis de Ló ficaram evidentes enquanto ele residia em Sodoma. Nesse tempo, ocorreu um evento de batalha, onde um grupo de reis da Mesopotâmia derrotou os reis das cidades de Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Bela. Nessa ocasião, todos os bens de Sodoma foram levados e muitos de seus habitantes foram capturados, incluindo Ló. Quando Abraão soube do ocorrido, organizou uma tropa que foi para uma batalha noturna. Nessa ocasião, a tropa de Abraão conseguiu derrotar o exército inimigo, recuperando os bens e libertando os cativos, incluindo Ló. Foi durante este episódio que Abraão conheceu Melquisedeque. Uma rápida curiosidade sobre Melquisedeque: ele é uma figura misteriosa mencionada na Bíblia, no livro de Gênesis e no livro de Hebreus, no Novo Testamento. Ele é descrito como um sacerdote e rei de Salém, mais tarde Jerusalém.
Quando Abraão retornou da batalha, onde resgatou seu sobrinho Ló, Melquisedeque veio ao encontro de Abraão, ofereceu-lhe pão e vinho e abençoou-o. Abraão, em resposta, deu-lhe o dízimo de tudo o que tinha. Uma rápida curiosidade para você saber um pouco mais. Apesar da guerra envolvendo Sodoma, Ló continuou próximo à cidade, algo que ressurge na narrativa bíblica quando Deus decidiu destruir as cidades da planície, incluindo Sodoma e Gomorra. Essas cidades foram marcadas na Bíblia como sendo alvo da destruição de Deus, antes da condenação de Sodoma, Ló e sua família que estavam abrigando os 2 anjos, que foram enviados por Deus. No entanto, esses anjos foram para avisar Ló que ele deveria sair da cidade, porque essa cidade estava condenada por Deus. Mas Ló ainda tinha dúvidas e não queria sair. Esta libertação foi um ato de graça e misericórdia de Deus, em decorrência de sua aliança com Abraão. A Bíblia relata que Deus se lembrou de Abraão e retirou Ló das ruínas de Sodoma. Mas nem tudo saiu como se esperava. A reação dos homens de Sodoma ao saber que Ló estava abrigando os anjos de Deus revela a depravação e maldade dos habitantes dessa cidade, o que resultou no grande castigo que Deus fez cair sobre ela mais tarde. Mesmo assim, a maldade era tão grande que esses homens pediram para conhecer esses anjos. Um momento um tanto problemático naquela ocasião. Alguns estudiosos falam sobre essa passagem da Bíblia, até mesmo religiosos falam sobre esse termo conhecer naquelas regiões de Sodoma e Gomorra. Esse termo não era apenas um simples abraço ou aperto de mão, mas poderia significar ter relações sexuais. É notável também a terrível intenção de Ló em pacificar a situação, mesmo sabendo que não ia adiantar. Ló, em um momento de desespero e sem saber o que fazer, acaba oferecendo suas próprias filhas àqueles homens, para que eles desistam de possuir à força os anjos. Esta atitude demonstrou a fraqueza de caráter de Ló e os efeitos nocivos que a cidade teve sobre ele. Mesmo assim, os homens de Sodoma não desistiram de sua tentativa de capturar os anjos. Foi então que os homens que estavam na casa de Ló foram atingidos por uma espécie de cegueira, e ele recebeu ordens para retirar toda a sua família da cidade que estava destinada à destruição. Infelizmente, Ló demonstrou resistência em sair de Sodoma. Certamente ele ainda tinha esperança que a cidade não iria ficar completamente em ruínas. Foi necessário que os anjos praticamente os arrastassem para fora da cidade. A família de Ló foi alertada para não olhar para trás durante a fuga. No entanto, a curiosidade que a esposa de Ló tinha, nesse momento fez com que ela olhasse para trás, desobedecendo às ordens de Deus. Nesse momento, ao olhar para trás, a esposa de Ló virou uma estátua de sal, uma imagem que ficou na história sendo comentada durante muito tempo entre as pessoas que leem a Bíblia e estudam a palavra de Deus. E olha só que interessante, algumas teorias falam que esse fato ocorrido pode ter ligação com a origem do Mar Morto, porém não estamos aqui para falar sobre essa teoria, e sim sobre a jornada de Ló. Mas fica aí uma curiosidade se de fato é real ou não. Após deixarem Sodoma, Ló e suas 2 filhas foram para uma cidade pequena. Entretanto, por algum motivo, Ló estava apreensivo em permanecer nessa nova cidade. Ló não estava se sentindo bem naquele local. Foi então que Ló e suas filhas dirigiram-se a um lugar mais distante e acabaram indo morar em uma caverna, um local longe de tudo, porém em uma região montanhosa. Foi nesse momento que ocorreu algo desastroso. Uma das filhas de Ló conversando com a outra e com muito medo do que poderia vir pela frente e se algum dia iriam encontrar alguém para construir uma família. Já que seu pai não era um homem novo e sim de idade, e o fato de estarem morando em uma caverna e sem nenhum homem por perto que possa casar com alguma delas.
Essa passagem fala sobre o ato pecaminoso que elas fizeram ao embriagar seu pai. Podemos ver esses fatos melhor em Gênesis 19, 31. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho, e não há homem na terra que se achegue a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele. Então deram de beber vinho a seu pai naquela noite. E a primogênita deitou-se com seu pai. Como ele estava muito embriagado, não sentiu nada mesmo com sua filha deitada ao seu lado, e nem quando se levantou. No outro dia, a primogênita fala para a irmã menor que noite passada foi ela. Essa noite é sua vez. Demos de beber vinho para nosso pai novamente, e você deita-te com ele, para que conservemos em vida a semente de nosso pai. Desse momento nasceu os filhos das filhas de Ló, e lhe deram os nomes de Moabe e Ben-Ami. O primeiro filho foi o ancestral dos Moabitas, enquanto o último era o ancestral dos Amonitas. Esses dois povos causaram muitos problemas para os israelitas ao longo da história bíblica. Apesar de raramente ser mencionado na Bíblia, no livro de Gênesis, Ló é mencionado em poucas ocasiões. No Antigo Testamento, seu nome aparece apenas 2 vezes em referência aos seus descendentes, sendo mencionado como os filhos de Ló. No Novo Testamento, Jesus faz menção de Ló no Evangelho de Lucas, em uma passagem com ênfase escatológica, quando relembra a destruição de Sodoma e Gomorra, assim como a libertação de Ló. Assim como ocorreu nos dias de Ló, as pessoas comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Porém, no mesmo dia em que Ló deixou Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, destruindo todos eles. Em resumo, seria como o dia em que o Filho do Homem for revelado. Aquele que estiver no telhado não deve descer para tirar seus bens de casa. E da mesma forma, quem estiver no campo não deve voltar. A esposa de Ló, como mencionado neste vídeo, é referenciada pelo apóstolo Pedro em sua segunda epístola, no capítulo 2, versículos 7 e 8, fazendo alusão ao episódio da destruição de Sodoma e Gomorra. Após os eventos em Sodoma e o terrível relacionamento com suas filhas, pouco mais se sabe sobre Ló. Não temos informações sobre sua reconstrução de vida ou se passou seus dias naquela caverna nas montanhas. A história de Ló nos ensina a importância de fazer escolhas fundamentadas na integridade e na moral, mesmo quando enfrentamos adversidades. Ela ressalta a necessidade de não nos deixarmos consumir pelas dúvidas e a falta de fé em Deus, mesmo diante das pressões externas. É um lembrete poderoso de como nossas decisões podem moldar nosso destino e o de nossos entes queridos. Muito bem, chegamos até aqui. Agora eu quero agradecer a você que está sempre junto com o canal. Tudo isso só é possível graças a você aí do outro lado. E não esqueça de deixar o seu like e também comente a sua opinião sobre essa passagem. E se você é novo aqui, não deixe de se inscrever e ative o sininho. Muito obrigado de coração, fique com Deus e até o próximo vídeo.